Se quiser faz barulho, se não faz em silêncio, não tem problema nenhum. Mas o suspiro fisiológico ele é um relaxamento, né? Quando passa uma dor, que a gente está sentindo uma dor e passa, a gente não faz e a gente vai fazer isso. E só uma explicação antes da prática, esse segundo, a gente expande os alvéolos. Eu não sei se alguém já viu uma prática, né, de fisioterapeutas pulmonares. Essa segunda inspiração, ela tem alguns alvéolos que eles ficam colapsados. Os alvéolos, eles são pequenas bolhas de ar no final dos brônquios aqui, né? Eles que são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, na hora que a gente puxa a segunda, alguns que estão fechadinhos, eles se reabrem. Então, isso oxigena mais o nosso corpo, tá? Então, vamos lá, eu vou contar até 3 e respirar junto é sempre mais gostoso, vocês vão ver. Quando eu contar o 3, todo mundo faz um. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. E quando vocês fizerem isso durante o dia, solta mesmo, tá? Mais pra frente eu explico um pouquinho disso. Eu trouxe práticas e teoria, mas eu achei tão linda a teoria, e eu vou atrás, né, para entender um pouquinho, que eu vou trazer um pouquinho dessa parte da fisiologia. Mas antes, como que eu cheguei nisso, né? Meu pai contou um pouquinho que eu tive uma vida de mais de 20 anos em corporações, Ambev, Vivo, é uma rotina. Quem já trabalhou, quem trabalha, quem conhece, quem está nesse mundo corporativo, é estressante. Por mais que eu tenha um pai que ensina reforma íntima desde que eu nasci, é difícil a gente conseguir, no momento de estresse, lembrar e praticar. Foi aonde eu encontrei, através de meditações e respiração, uma técnica que a gente consiga praticar, né? Eu acho que a prática que é isso. Mas como que aconteceu? Nos últimos 5 anos eu trabalhava com inteligência artificial, e todo mundo acompanhou esse boom, né, por conta do ChatGPT. E apesar de gostar, apesar de muita coisa que é de IA, essas imagens são de inteligência artificial, os estudos, é incrível a gente estudar com inteligência artificial, é incrível utilizar isso para o bem, e vamos ficar só no lado do bem. Mas eu já estava precisando de uma transição de carreira. E quando eu saí, a rotina ela muda completamente, né? E eu falo da minha irmã, que ela foi extremamente responsável também nesse meu novo momento, que eu não podia deixar a ansiedade. Eu sou ansioso, eu faço isso aqui porque eu estou me curando também. E quando eu conversei com ela, ela falou, ela também medita, ela tem essas práticas. Eu medito há 10 anos, mas não é com a frequência, sabe? Medita e para, depois medita, para, e essas questões. E quando eu conversei com ela, ela falou assim, não, é super importante esse momento, porque é um momento de mudança. Todo momento de mudança na nossa vida tem estresse. E eu voltei a meditar. Só que aí eu gosto dos algoritmos, né? Como eu trabalhei com isso, eu busquei muitas coisas e as coisas vão aparecendo. E apareceu um curso de breathwork. Eu falei, breathwork? O que é isso, né? Bom, trabalho. Hoje eu gosto do nome, porque respiração é trabalhar a respiração, vocês vão entender por quê. E aí eu comecei a praticar. E eu fiz uma técnica que eu não vou trazer aqui hoje, mas eu vou comentar, que é do nível 2. Hoje eu vou falar do nível 1. Depois também vou explicar um pouquinho mais quais são os níveis de breathwork. E quando eu fiz essa prática em casa, 2 coisas aconteceram. Uma, eu entrei muito mais no estado meditativo, então foi mais fácil entrar naquele estado. E segundo, eu senti um barato. E esse barato é uma expansão de uma consciência. É algo que meu corpo inteiro sentiu. Eu falei, alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa tem aí. Eu sempre gostei desses assuntos, e aí realmente eu fui atrás, entender o que acontece no nosso corpo. Então, breathwork é uma terapia que vem crescendo muito
Ocidente. Só que respiração não é novo, também vou comentar um pouquinho disso, tá bom? Então, acho que só para finalizar, as coincidências da vida, né? Eu trabalhava na Vivo e não estava me sentindo tão vivo assim. Meu produto chamava Aura, e minha aura estava cinza, sabe? Eu brincava, eu falei, meu Deus, não é possível, né? Os produtos que eu trabalho com isso. Então, foi engraçado como foi acontecendo essas transformações. E isso é recente, estou falando nos últimos 4 meses, tá? Então, assim, eu não sou um instrutor aqui, eu sou aprendiz. Só que eu sou ansioso, lembra que eu falei? Então, quando eu aprendo uma coisa nova, eu quero compartilhar, né? Então, eu estou compartilhando durante os meus estudos. E a melhor forma de a gente aprender é ensinar. Então, isso também está sendo um presente para mim, por isso, de novo, muito obrigado, tá bom? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né? E se a gente pudesse controlar o nosso sistema nervoso? Nosso sistema nervoso chama sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, ele faz sozinho. Mas se a gente pudesse controlar? Então imagina que a gente tem um controle remoto, que a gente... Vamos dar um exemplo aqui, sei lá. Meu coração acelerou. Eu pisco o olho 3 vezes, meu coração começa a reduzir. Eu estou muito apático, meu coração está batendo, eu estou sem energia. Eu pisco uma vez, eu tenho energia. Seria fantástico, né? Esse controle. E o mais incrível é que a gente está no ano de 2024 e só nesse século, e nos últimos 10, 15 anos, a medicina ocidental vem evoluindo os estudos, provando que sim, a gente consegue controlar o nosso sistema nervoso através da respiração, né? E é de graça ainda, né? Não sei se um dia no mundo vai ser complicado, mas espero que a gente tenha bastante tempo para aproveitar esse ar que a gente tem. E aí, por que falar de respiração, né? Primeiro, é a primeira coisa que a gente faz na vida e a última que a gente faz. Não é interessante isso? A primeira e a última. Eu não sei, eu vou fazer uma pergunta, quem quiser ou souber, quantas vezes vocês acham que a gente respira por dia? Respira, eu falo da inspiração e expiração. Um dia? Quantas? Chuta. Mais. Mais, palpite, é mais de 10 mil. Quantos? 100 mil, não, menos. Aí, se alguém respirar 100 mil, acho que já não vai mais estar vivo. 20 mil. De 20 a 30 mil, e tem pessoas que respiram mais que isso. Normalmente, a média, tá? De uma inspiração e expiração é entre 3 e 4 segundos. Esse é o ciclo normal. Então a gente respira muito. E aí, tem uma questão interessante, né? Quantas vezes alguém pensa na respiração durante essas 20 mil? Acho que a maioria não pensa, né? Não lembra. Só pensa quando não consegue. Normalmente a gente muda pelo amor, mas às vezes a dor é mais rápida, né? E é isso, sabe? Quando a gente pensa em 20 mil respirações por dia, a gente não se concentra em uma, alguma coisa está estranha nesse nosso ciclo aqui. E aí tem uma pergunta interessante, tá bom, mas respiração é a coisa mais importante? Não. Alimentação é importante, exercício físico é importante, dormir bem é importante, mas respiração é a primeira coisa mais importante e a mais fácil. Por isso que esse grande objetivo de passar isso para frente é porque eu acho que deveria ser ensinado isso nas escolas, sabe? Como que a gente respira mais de 20 mil vezes por dia? Como que isso controla o nosso sistema nervoso? Como é a primeira coisa e a última que a gente faz? E é a mais fácil. Não é mais fácil? Comer bem é fácil, mas é difícil. Fazer exercício é fácil, mas também é difícil. Agora, respirar
é fácil. Respirar certo é um pouquinho mais difícil, mas dá para treinar. E aí, como eu disse, né? Medicina ocidental trazendo muito recentemente, mas na medicina oriental isso já é conhecido. Muitos de vocês já ouviram falar na Índia do pranayama, né? O que quer dizer pranayama? Prana, energia vital, yama, controle da energia vital. Quando a gente fala da China, tem o Qi, que fala Qi, e o Tai Chi Chuan, e tem algo que chama Qigong também, que são respirações com movimentos. Eles já praticam isso há milênios. Quando a gente fala do Egito, é super interessante, porque os sacerdotes eles tinham práticas de respiração, e quando eles faziam o processo de mumificação, eles não podiam respirar muito, né? Senão ia estragar o cadáver ali, né? Então tinha que ter esse controle. E o pai da medicina, né, na Grécia, Hipócrates, ele observou a relação da respiração com os órgãos internos. Então, a respiração já vem falando, já vem sendo, não é nenhuma novidade, né? Eu acho que breathwork é só uma nova maneira da gente entender que a gente tem que trabalhar essa respiração. O mais interessante é assim, por que a gente tem que fazer um yoga para fazer uma respiração? Vou falar para minha mãe, vai fazer yoga para você respirar. Não, ela não vai fazer yoga. Né? As pessoas às vezes não vão fazer yoga, não vão fazer todos os asanas. E o yoga é interessante porque o yoga começou com a parte de respiração, do pranayama. Os asanas, eles vieram depois. Então, olha que interessante. Né? Mas, pô, eu vou ter que fazer Tai Chi Chuan para respirar? Não. Né? Então, eu acho que o maior benefício desses ensinamentos é que cada um de vocês pratique. Percebam como isso está sendo importante no dia a dia e comece a ensinar para as pessoas. Né? Então a gente vai praticar um pouquinho aqui e aí eu explico como vai ser. Aí esse marketing aqui é pronto. Né? Eu comecei a estudar, aí eu descobri que a palavra espírito vem de espíritos, do verbo inspirare, que quer dizer respirar ou sopro. Então, na verdade, aqui a gente não está no centro espírita, a gente está no centro de respiração, né? Tá bom. Mas eu acho que depois, no contexto filosófico e religioso, espírito é alma. Mas olha que marketing pronto, né? Para respiração, espírito. Né? E a gente fala assim, tá bom, a gente respira oxigênio. Mas o que é oxigênio? Né? A gente não vê, esse invisível aqui, que é uma energia vital. E a gente tendo essa consciência, eu acho que muda uma chavinha. Então eu tive algumas iluminações nesses meses de estudo, né? Eu falei, nossa, por que essas civilizações elas chamavam de energia vital? Por que tinham práticas que elas mudam o estado de consciência? E aí eu fui estudar um pouquinho, foi quando eu encontrei primeiro o Wim Hof. O Wim Hof talvez vocês já viram, anos atrás ele apareceu no Fantástico, ele saiu em bastante mídia. Esse é um holandês que ele já quebrou vários recordes mundiais, mas porque ele faz isso muito para provar o poder do controle que a gente tem no nosso corpo, através de respiração, meditação e exposição ao frio. Aí eu também, nessa minha saga, né, eu estou tomando banho gelado há 4 meses. Que loucura, né? Banho quente tão gostoso, mas estou eu lá, ligo o chuveiro, respiro, solto o mar devagar e entro. Está tudo bem. Só que não foi fácil para mim. Tem uma cena, até para compartilhar com vocês, eu sempre gostei muito de fazer trilha, né? E eu fiz uma trilha no Monte Roraima, são 8 dias de caminhada. E você toma banho nos riozinhos ali, tem gelado pra caramba, né? Minha esposa e um amigo, que hoje ele é médico, ele era biólogo na época. E eu entrei para tomar banho, e eu entrei naquela água gelada e fiquei, sabe quando a gente entra na água gelada? A gente fica hiperventilando, né? Aí ele virou para mim e falou assim, por que você está fazendo isso, cara? Não vai mudar nada. E a partir daí eu parei, eu falei, é verdade. Mas é difícil, né? Mas eu não tinha o conhecimento. Através da respiração consciente, a gente consegue controlar
A próxima vez, pai, eu vou trazer banheira com gelo, para a gente entrar na banheira com gelo. Isso eu não fiz ainda, mas eu estou louco para fazer. Porque é um controle. E tudo que estressa o corpo, por isso que a gente vai falar muito do sistema nervoso, estressa o corpo. A gente tem mecanismos para desestressar, e a respiração é momentânea. Então, se vocês quiserem um teste, hoje está calor, dá para aproveitar. Eu pensei ontem, será que no frio eu vou fazer? E eu acho que vou, mas eu não vou prometer não. Mas, quando for entrar no banho, entra gelado, e aí na hora que entrar, solta o ar devagar e tenta controlar. É difícil a primeira vez, hoje eu não sofro mais. E o Wim Hof não sofre mesmo, porque eu estou seguindo ele no Instagram e é impressionante, ele leva todo mundo para a neve, de sunga. Mas é isso que ele faz. Mas o mais interessante do Wim Hof, o mais interessante é que falaram assim, Wim Hof, isso foi em 2014. Por isso, como é muito recente, falaram assim, Wim Hof, não. Você fala que você tem um sistema imune muito forte, você fala que você consegue controlar o frio, o calor, só que você é um ser humano anormal. Ele falou assim, não, vamos fazer uma experiência. Ele fez uma experiência que foram 12 pessoas durante 10 dias que ele treinou através de exposição ao frio, respiração, meditação, e outros 12 que não fizeram nada, é o grupo controle quando a gente faz uma pesquisa, né? E aí, depois desses 10 dias de treino, eles injetam uma toxina. Eu não sabia que tinha isso, mas injetam uma toxina, um patógeno, uma bactéria ali que gera os sintomas de gripe, né? Então, coriza, dor de cabeça, tudo isso. Dura pouco, mas dá para medir se o teu sistema imune tá forte o suficiente. E aí comprovou que as 12 pessoas que foi treinado por ele tiveram ou não tiveram quase nada de sintomas. Foi aí que começou realmente, é possível controlar o sistema nervoso, é possível gerar aumento de imunidade através da respiração. Vou falar também disso, tá bom? Esse outro livro aqui, recomendo muito, é de um jornalista chamado James Nestor. O livro dele, para quem não está conseguindo ler, é Respire, a nova ciência de uma arte perdida. Foi ele mais uma pessoa que fizeram esse experimento com o médico, 10 dias respirando pela boca. Tampou o nariz dele, 10 dias comendo as mesmas coisas, caminhando no ambiente controlado, e aí ele provou que a respiração disfuncional, ela acaba com a saúde, apneia do sono, ronco, enfim, estafa, fadiga e tudo isso, tá? Outras coisas que ele também relata, né? Como muda até a fisionomia. Pessoas que respiram pela boca, crianças que respiraram a vida inteira pela boca, o crânio, o queixo fica para dentro. Isso muda todo o nosso sistema respiratório, prejudica. A alimentação mole, ele prova que os crânios mudaram, que a nossa alimentação é muito mole nos últimos anos, a revolução industrial, tudo isso. Então ele fez um estudo investigativo de 10 anos, e mais coincidentemente, o livro dele foi lançado bem no começo do Covid, e aí falaram, você é aproveitador. Imagina, o cara estava estudando há 10 anos, só o livro que já estava publicado, né, bem naquele momento, né? Então é um livro interessantíssimo. Mas um que é incrível, e é um casal, a doutora Patrícia Gerbarg e o Richard Brown, eles são médicos de Harvard. Ela tem uma entrevista que ela fala que ela é psiquiatra, né? E ela falou assim, não tem ninguém no mundo que leu mais sobre respiração oriental e ocidental, porque ela pesquisou muito. Ela começou a pesquisar porque ela e o marido dela estavam num grupo de respiração para tratar doença, alguma coisa assim. Eles começaram a perceber que todo mundo que começou a fazer diariamente as respirações estava tendo resultado. E aí ela começou a fazer pesquisa. E aí pesquisa com boas amostras, né? Então testaram vários tipos de respirações. Testaram respiração que você retém o ar, testaram respiração que você inspira por 4 segundos e solta por 4, respiração que você inspira por 4 e solta por 8, em todas essas. E tem uma que é a mágica, que a gente vai praticar agora, eu já explico para vocês, mas é chamada de respiração coerente. Essa respiração coerente é uma respiração 6-6.
respiração que a gente, normalmente, o que ela fala no livro dela é de 5 a 6 segundos, tá? Mais ou menos isso. Lembra que a gente respira, olha que interessante, a gente inspira e expira na média 3 a 4 segundos. A gente vai inspirar e expirar na média 12 segundos. Isso quer dizer que em 1 minuto a gente vai dar 5 ciclos de inspiração, enquanto a gente dá 15. Olha como a gente respira muito. Respirar muito é bom ou é ruim? A gente vai ver que não é tão bom assim, porque o nosso corpo gasta muito mais a gente preventivo. Então, essa respiração 6-6 é que eu estou fazendo 4 vezes por dia, porque ela indica que depois que a gente faz 5 minutos de respiração coerente, o efeito no corpo, ele dura 4 horas. E aí eu achei que não precisava gravar no celular, mas precisa. Então, o que eu recomendo para vocês é, coloquem 4 horários por dia. O meu, por exemplo, eu coloco das 9 à 1, às 17 horas e às 21. Ele desperta, eu vou despertar, não tirei o horário das 17. Ele desperta, e nesse momento eu faço. Tem várias maneiras da gente fazer isso. Aquilo que a gente vai colocar é através de uma guiança, né? Eu guio, eu coloco música, porque é prazeroso quando você coloca a música junto com a respiração. Isso é uma magia, é uma mágica gostosa, mas você não precisa ter isso. Isso é bom porque você começa a treinar. Hoje eu já consigo entender quanto que são 6 segundos na respiração. Então é um treino, tá? Então a música ela serve para dar esse apoio de guia. Mas quando eu vou na padaria, eu conto. Hoje eu estou respirando em tudo quanto é lugar conscientemente. Então eu dou 6 passos inspirando, 6 passos expirando. Dá para a gente fazer isso no banho, dá para a gente fazer isso, fazer xixi, dá para a gente fazer isso em todos os lugares. No carro, né? Quem pega trânsito, olha que momento bom para a gente fazer essa respiração. Então essa é a primeira que eu queria passar para vocês. E aí eu vou fazer o seguinte: tem pessoas, e é super normal, porque de novo é um treino, que não vão conseguir inspirar em 6 segundos. Para inspirar em 6 segundos, a respiração ela tem que ser completa. O que é uma respiração completa? Diafragmática, começa aqui embaixo, ela sobe com uma onda, depois ela desce com uma onda. Tem muitas pessoas, eu estou falando que é mais da metade das pessoas da população que respira só de uma forma superior. Então está aqui, ó. Ou o que a gente vai ter que fazer agora para respirar em 6 segundos é lembrar que a gente tem um diafragma, que é um músculo gigante que separa a parte superior da parte inferior. E a gente vai enche e solta. Quando eu comecei a fazer, eu soltava muito devagar. E aí, na hora de respirar de novo, eu falei: meu Deus, e agora eu não vou conseguir? Não tem problema. Se vocês não conseguirem um 6-6, vai. São 5 minutos. A gente vai respirar por 5 minutos. Apesar de ser muito tempo, são apenas 25 respirações. Pelo nariz, solta pelo nariz também. Essa é a respiração correta que a gente faz. É nasal. Quem tiver com o nariz entupido, também tem uma técnica para destampar o nariz, mas aí eu falo mais no final, tá? Eu vou colocar música, vocês vão ouvir com o que eu vi. E aí, recomendação, gente: vamos fechar o olho, vamos relaxar, colocar a mão confortavelmente em cima da coxa e a gente vai mantendo essa onda de respiração, tá bom? Essa aqui não vai deixar nenhum estado alterado de consciência, fique tranquilo, ninguém vai para um outro patamar, mas a gente vai entender o que acontece no nosso corpo. Tá Ninguém bom? vai incorporar, não. Normalmente não, mas a gente está no centro espírita, brincando. Não tem perigo. Meu nome é Guilherme Patrão, eu serei o
seu guia nessa experiência. Vai se acomodando e assumindo o controle da sua respiração. Faremos uma prática chamada respiração coerente, onde irá inspirar pelo nariz por 6 e expirar pelo nariz também por 6. Vamos lá? Em 3, 2, 1, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, Voltando. Como foi? Difícil e maravilhoso, é isso que acontece. Né? Que mais, gente? Pode, acho que vale. Foram 5 minutos de inspiração. 25 inspirações completas, assim, né? Foi difícil? Foi difícil. Quem foi mais difícil a parte da inspiração? Levanta a mão. Quem foi mais difícil a parte da expiração? E quem foi delicinha? Que bom.
É treino, tá? Essa questão dos 6, tem tempos maiores, né? E às vezes a gente está se preocupando com coisas que nem vão acontecer. Né? Meu pai sempre me ensinou isso, eu guardo até hoje, que é uma preocupação, né? Eu estou me ocupando. Minha cabeça sempre foi muito acelerada. E o que eu percebi depois de 21 dias, e esse é o desafio que eu dou para vocês, 21 dias, todo mundo deixou, eu vou deixar meu contato no final no WhatsApp, fica liberado para vocês trocarem ideia comigo mesmo das experiências, mas quem tiver 21 dias testando, eu percebi que eu mudei alguns hábitos, inclusive. Às vezes aquela ansiedade que dá para você fazer alguma coisa, pode ser comer, pode ser beber uma cerveja, pode ser quem fuma, fumar um cigarro, pode ser essa ansiedade, esse gatilho que dá. Eu percebi em mim, então é muito pessoal, mas eu quero compartilhar, eu percebi que isso cessou. Então, alguma coisa aconteceu no meu sistema. E eu acho que essa teoria que eu vou chegar agora, a gente vai tentar entender o que quimicamente pode estar acontecendo. Gente, quem precisar pegar água, eu vou fazer mais uma parte, depois um tempinho, tá? Mas fiquem à vontade também, se quiserem dormir, super à vontade, tá bom? Mas essa parte é a primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês. Quem aqui já tentou meditar? Quem aqui teve dificuldade em meditar no começo? É muito louco, né? Que quando você vai fazer um curso de meditação, a pessoa fala assim: olha, quando vier um pensamento, você aceita o pensamento, devolve o pensamento e vem outro pensamento, né? Aí, vou contar uma história. Eu tinha um funcionário de 22 anos, bem novinho, que ele estava começando com uma ansiedade e um pânico, né? E eu estava naquele grau, naquele momento, acho que faz, sei lá, uns 10 anos atrás, no grau da meditação. Eu virei para ele e falei assim: medite. Você vai chegar aí na sua casa hoje, você vai sentar, senta bonitinho, escreve tudo para ele, você vai começar a respirar, e aí na hora que vier um pensamento, vem um pensamento, você sabe. Aí no dia seguinte, eu, né? E aí, Giovanni, como é que foi? Quase morri. Quase morri, eu odiei. Eu falei: não, mas por quê? Porque eu não parava de vir pensamento. Eu não consegui controlar. E aí eu pensei: opa, acho que eu estou errado em passar isso para as pessoas, né? Minha irmã fazendo assim, tá tudo errado. Eu já aprendi, eu não faço mais isso. Mas o que aconteceu com ele, né? A pessoa está já num estado completamente ansioso, ela já está com o sistema dela ligado. E aí você pede para essa pessoa acalmar e vai achar que vai acalmar, não vai. O pensamento aí é terrível, né? E aí começa a fazer: não estou conseguindo, deve gerar mais ansiedade. Só que tem um ponto de vista meu, que não existe muito você sentar para meditar. Não, você vai sentar para respirar. A meditação, ela pode fazer parte do estado meditativo depois de um certo treino. Mas a primeira coisa que a gente aprende para meditar é: se concentre na respiração. E aí, falando de se concentrar na respiração, a gente tem 3 tipos aqui de consciência de respiração, né? A primeira, que aqui todo mundo já respondeu isso no começo, é a respiração inconsciente. A gente está respirando, graças a Deus, né? A gente não precisa ficar lembrando, senão muita gente ia morrer porque esqueceu de respirar. Mas a gente fica respirando inconscientemente. Aí tem a respiração consciente, que é essa que a gente fez. Em uma consciência, uma chavinha, a gente, opa, a gente conseguiu ter noção do que a gente está fazendo na nossa respiração. E tem a terceira, que é a consciência da respiração. Aí é difícil, mas é treino. Essa é o estado mindfulness, né? E aí, acho que a Indira, né, me perguntou: mas qual a diferença de breathwork e mindfulness? Ou meditação? Na verdade, a respiração eu posso acelerar ou eu posso acalmar. Eu posso entrar em um estado de expansão ou eu posso só me preparar para um
campeonato agora de surf que apareceu um dos surfistas fazendo um exercício de breathwork. Já vi jogadores de basquete fazendo isso, né? Tem muita gente fazendo exercícios, mas ele não vai fazer se acalmar, né? Antes de pegar uma onda gigante, o cara vai respirar 4, soltar por outro. Não, ele vai ativar o sistema dele. A consciência da respiração, no mindfulness, é o momento presente que você consegue através do breathwork, mas no mindfulness é muito estado, é assim, você está presente, né? Você está consciente. Estava ouvindo a minha irmã falando aqui antes da gente começar, você pode estar consciente tomando um banho. No banho, você, em vez de ficar pensando, o que eu vou fazer depois, Deus vai ver, não, eu estou consciente daquele momento, né? Esse é o mindfulness, né? É o poder do agora, né? O livro de Eckhart Tolle é muito bom também, ele fala muito desse poder do agora. Mas a consciência da respiração, ela é basicamente quando você está nesse estado meditativo, você está sentindo que você está inspirando e expirando de uma forma calma, mas você não está mais controlando. É super difícil, é uma linha muito tênue, né? Porque você tem que estar num estado realmente, você tem a consciência, mas você não está forçando nada, mas você está presente naquele momento. E aí explicando o que é breathwork, né? Então, são técnicas que a gente pode acalmar e acelerar. São técnicas que eu ativo, controlo, seja com o pulmão cheio ou controlei, não vou respirar, estou sem ar. E tem a inspiração, eu solto. Então eu ativo, eu controlo e eu solto. E são práticas para realmente a gente regular o nosso sistema nervoso. Tá? Então, o que eu gostei do breathwork é realmente eu tenho que trabalhar a minha respiração. Não dá para deixar ela no automático. E aqui eu vou passar 3 vídeos. Quem estiver no fundo talvez não consiga ler a legenda, fique à vontade para vir mais para frente, mas eu vou explicar o conteúdo desses 3 vídeos, tá? The more stressed I am, the faster I breathe. And the faster I breathe, the more stressed I become. It's a vicious circle. But if I can breathe slowly and deeply, then nerve fibers in my chest will detect the change in movement and flood my brain with signals to chill out, short-circuiting my fight or flight system. Throughout my body, everything is dialed down, from heart rate to stress hormones to anxiety. When my brain senses something stressful, it's like a switch is flipped. My nerves send my whole system into overdrive, triggering a flow of hormones into my bloodstream. My breathing speeds up, my heart starts racing, I feel wired. In moments of danger, that energy surge would help me fight or run away. Then when it's over, my stress circuit should switch off. No harm done. But when our stress doesn't go away, one of those hormones, cortisol, keeps on flowing. And our fight or flight circuit can't fully shut down. Over time, we get burnt out, which can lead to high blood pressure, a misfiring immune system, and elevated blood sugar, all increasing the risk of deadly disease. If I'm under pressure, and I believe I can't cope, my brain hears the panic button, telling my fight or flight circuit to shift gear and prepare for the very worst. Anticipating injury, arteries tighten, sending blood in toward my core, so there's less chance I'll bleed to death. The problem is, with less blood now reaching my muscles and brain, my mental and physical strength starts to flag. But just by thinking more positively,
I can flip this physical response, opening my blood vessels back up so I can find the energy to power through. I'm still wired, but my stress is no longer working against me. Vou contar uma curiosidade pessoal para vocês. Há 8 anos atrás, eu tive uma surdez súbita, chama surdez neurosensorial idiopática. De um dia para o outro, fiquei surdo desse ouvido. E aí depois, eu poderia recuperar tudo, recuperar parcialmente, não recuperar nada, e não recuperei parcialmente. Eu escuto grave, mas agudo não. Então, pernilongo eu não escuto, ele fica batendo aqui. Só sinto que ele bate. E aí, não existe explicação. É uma doença autoimune. O médico fala, não, a gente não sabe. Aí eu falo, mas é estresse? Ele falou assim, não está comprovado. Né? Estudando isso, eu chego numa boa hipótese que foi estresse. Eu lembro que estava vivendo uma época muito estressante na minha vida. Meu trabalho estava muito mesmo. Eu lembro como que era a minha rotina e eu entendendo o que aconteceu com o meu sistema, colapsou. Né? Uma doença autoimune é isso, é o nosso próprio corpo nos atacando. E isso aqui, lembra que eu falei que eu tive uns booms, né, de nossa, que assunto legal? Esse foi incrível, eu não sabia. Nosso sistema nervoso, ele é dividido entre sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Apesar do nome simpático ser lindo, ele é um sistema que ele acelera a gente. Vocês viram no vídeo? O sistema simpático ele é importante. Ele é o sistema de luta e fuga. Ele é importante porque ele gera energia suficiente para a gente fugir ou lutar. Né? Esses dois sistemas eles trabalham em equilíbrio, como se fosse uma balança. Então, enquanto o simpático acelera o coração, o parasimpático e para ele, né, para a gente lembrar isso. O simpático acelera e parasimpático. Dá uma acalmada aí. Foi assim que eu consegui decorar no começo isso, né? Eu acho que o mais interessante desse sistema é que tem um nervo, o maior nervo do nosso corpo, que chama nervo vago, ou 10º nervo craniano. Ele sai aqui, ele passa. Vou fazer aqui, tá? Ele passa até atrás do outro e ele desce. E esse nervo, ele se conecta em todos os órgãos. Então, pulmão, coração, vai. Em 2001, Steve Porges foi um médico, ele trouxe um estudo de que 80% das fibras desse nervo vago eles estão para cima. O que isso quer dizer? Que não é o nosso cérebro que comanda os nossos órgãos, né? Apesar que a gente sempre aprendeu isso, mas o mais interessante nessa química toda é que nosso pulmão, o nosso coração manda frequentemente recados através desse nervo vago para o cérebro. Então, quando a gente inspira, eu ativo. Quando a gente solta, eu relaxo. É assim que funciona. E explicando um pouquinho, é que na verdade quando a gente inspira, o diafragma vem para baixo, eu abro mais espaço no pulmão, no coração. O coração com mais espaço, as veias, as artérias se dilatam, aí o cérebro percebe, opa, peraí, o sangue está muito devagar, acelera, ele fecha. Quando a gente inspira, o diafragma sobe, o coração comprime, as veias, as artérias, elas afinam, e aí, opa, está muito rápido, abre. Por isso que a inspiração, ela abre e ela relaxa e ela acalma. Por isso que quando alguém está tendo algum sintoma de ansiedade, as pessoas falam, respira. Agora eu corrijo, expira, né? Respira, calma, mas expira. Tem até técnicas de você respirar. Quem não consegue controlar a respiração ainda pelo nariz, devagarzinho, pode apertar um pouco a boca e fazer assim, ó.
porque o ar vai saindo devagar. Esse mesmo amigo, olha o despertador tocando para eu respirar. Esse mesmo amigo que falou da água, esse médico, ele estava contando que quando ele trabalha no SAMU, né? Então vai e quando pega alguém com batimento de quase 200, tem uma técnica que você pede para soprar o braço. E assoprando o braço, mesma coisa, né? Você aumenta o nível de CO2. Eu já vou falar desse gás maravilhoso, que acho que a gente entende um pouco do sistema. Assim como quem respira o saquinho, né? Já viu aquela cena de respirar? O que é isso? A mesma coisa. Eu estou trazendo mais CO2 dentro do nosso sistema. Mas aqui é super interessante a gente só lembrar aqui que a gente tem um sistema nervoso autônomo, ele é um piloto automático que regula todos os órgãos, mas a gente tem que ter noção que se a gente está ali estressado o tempo inteiro, a gente está ligado no simpático o tempo inteiro. A gente está no estresse, trabalhando no computador, respirando curto. E esse tipo de respiração e hiperventilação, a gente está estressando o nosso sistema. Então, quando a gente faz essa respiração 6-6, a gente dá um aviso para o cérebro: está tudo bem, está calmo, vai para o parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema da digestão, do descanso, da criatividade, né? As pessoas, a gente dorme no sistema parasimpático. Essas pessoas dormem muito facilmente, aí tem que acelerar, tem que ir para o simpático. Como que vai para o simpático? Uma respiração que ativa. Então é só lembrar disso. Inspiração ativa, expiração solta. E como que foi provado isso? Um outro indicador interessantíssimo que chama VRC, variabilidade da frequência cardíaca. Quando a gente está estressado, ou no dia a dia, enfim, nossa rotina, o nosso batimento cardíaco, ele é instável, ele é como essa linha vermelha aqui. Ele não é um gráfico muito bonito, né? Porque na verdade ele está ali, ó. Ele está completamente instável e rápido. Ele tem um coração de uma batida para outra, ele está rápido. Quando você começa a fazer essa respiração coerente que a gente fez, automaticamente, se você colocar o professor, né, que eu estou fazendo o curso, ele mostrou isso para a gente com um polar, né? Ele coloca um polar, aí ele respira rápido. O normal, você está vendo que a curva está assim. Quando você começa a respirar calmamente, isso começa uma onda muito bonita. E isso, quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, mais o nosso sistema vai estar preparado para, em momentos de estresse, a gente acalmar. Em momentos de sonolência, a gente ativar. Então, essa variação é muito importante. E daí que foi comprovado no livro da Patrícia Gebhardt e do marido dela sobre a coerência cardíaca, tá bom? E eu não sei se eu falei isso já, mas estava até estudando hoje e uma das pessoas falou que um dos maiores indicadores de longevidade é o tamanho do pulmão. Só que o tamanho do pulmão é treinável. Então teve uma pesquisa que durou 70 anos, que eles acompanharam, se não me engano, 5.200 indivíduos, e eles comprovaram que realmente o tamanho do pulmão é um indicador de longevidade. Agora, gente, antes do break, uma pausinha, a gente vai fazer uma prática que chama a respiração da caixa. Essa respiração, quem tiver alguma dificuldade na hora das retenções, não faz, tá? Quem tiver um problema cardiovascular grande, também vai sentindo, não é que ela é proibida, mas é quando tem retenção, a gente vai fazer uma respiração que a gente, tudo pelo nariz, a gente inspira, a gente segura por 4, a gente solta por 4 e a gente segura sem ar por 4, tá? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, inspiração, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, retém. Ela tem só 3 minutinhos, tá bom? A suspiro fisiológico do ar, tá bom? Então, Não, é que eu não entendi a pergunta dela, eu não ouvi. oi? Eu não entendi o que ela perguntou. Ela perguntou daquela respiração que a gente fez no começo, sabe? Aquela em 2 tempos.
Eu falei que essa não é uma respiração que a gente faz durante 1 minuto, 2 minutos. É mais uma. Está no dia? Lembrou de respirar? Faz o suspiro de novo. Está muito nervoso? Não está muito nervoso, você não vai conseguir parar. Calma, está muito nervoso. 5 minutos, não. Faz o suspiro de novo. Tá bom? Vamos lá então na 4-4. Ela tem 3 minutinhos. Espero que tudo. Tá ligado? Vamos lá. Fechando o olho e bora. No nome do Guilherme Patrão, eu serei o seu guia nessa experiência. Faremos uma prática chamada respiração da caixa. Irá proporcionar calma e presença. Iremos inspirar pelo nariz por 4, segurar o ar nos pulmões. Depois iremos expirar pelo nariz também por 4 e manter os pulmões sem ar. Assuma o controle da sua respiração. Vamos lá? Em 3, 2, 1. Inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. 3, 4, mantém. 3, 4, inspira. 3, 4, segura. 3, 4, expira. Voltando. Foi gostosinho? Quem preferiu essa do que a outra? É muito legal isso. Tem pessoas que preferem essa, tem pessoas que preferem a outra. O que a gente sempre aprendeu na escola, né? Que a gente respira oxigênio e solta gás carbônico, né? Não vou comparar com o dióxido de carbono pesado na atmosfera, porque a concentração é completamente diferente dentro do nosso corpo humano. Tá? Mas a descoberta nem é tão nova assim. Um cientista que chama Christian Bohr, chama efeito Bohr, ele descobriu em 1903. E a gente não é ensinado que o CO2 dentro do nosso sangue ele é responsável para entregar mais oxigênio. Então pensa, né? As hemoglobinas levamos oxigênio. Você ter CO2, uma concentração adequada de CO2 no sangue, ele facilita a entrega de oxigênio nos tecidos, nas células. E aí eu estudei profundamente o que acontece, né? Transforma o pH do sangue, muda, mais CO2, mais ácido, mais oxigênio, mais alcalino. Não vou entrar nesse detalhe. Mas o CO2 ele é importantíssimo para que a gente tenha
dentro do nosso organismo para deixar o nosso sistema mais eficiente. E aí a gente vai falar um pouquinho de tolerância de CO2. Tem pessoas que não conseguem segurar o ar por muito tempo, porque o CO2 é o que manda por receptores do cérebro. Olha, precisa respirar. Precisa respirar. E olha que interessante, né? Pessoas que hiperventilam, ou até pela boca. Pela boca o cano é maior. Então eu solto muito mais gás carbônico, muito mais. Então meu corpo ele fica com muito mais oxigênio, mas não necessariamente está entregando esse oxigênio, eu estou liberando oxigênio também. Esse corpo ele fica com uma baixa tolerância de CO2. E ansiedade, pânico, até asma. Não vou generalizar porque tem várias questões e causas, mas o gatilho pode ser o CO2. Então, imagina que a gente está, e pessoas estão hiperventilando, sistema simpático ligado, acelerado, pouquíssimo CO2 no sistema, aí por algum susto ou alguma mudança de comportamento, ela segura o ar um pouco, ou respira um pouco mais devagar, aumenta esse CO2, dá esse comando para o cérebro respirar, e esse gatilho é um gatilho que causa esse estresse. E aí eu vou falar um pouquinho mais de um teste que a gente vai fazer já, tá bom? E aqui eu comecei a falar do que é uma respiração disfuncional. Observem as pessoas, observem as crianças, acho que isso é muito importante. Respiração disfuncional é aquela que eu já falei, é uma respiração pela boca. Aí daqui a pouco eu vou falar dos malefícios de se respirar pela boca. Então, não é bom respirar pela boca. Até no esporte, quem gosta de correr, fazer um exercício físico, eu quando corro, por exemplo, eu sempre soltava o ar pela boca. E eu estou treinando, fazer exercício soltando o ar pelo nariz. E olha a explicação de coerente. Se eu preciso do CO2 para entregar oxigênio no tecido, eu estou correndo, estou precisando de oxigênio nos músculos da perna. Se eu solto muito para a boca, eu estou desperdiçando o CO2. Se eu solto pelo nariz, é mais devagar. Só de soltar mais lentamente, eu tenho mais entrega de oxigênio para as partes que eu preciso. Tem técnicas, aí são técnicas mais avançadas de você fazer exercício soltando todo o ar. Então, eu vou fazer 10 flexões. Solto todo o ar, seguro e faço. O teu corpo ele começa a ficar mais eficiente. Não é à toa que quem faz fluidagem pode ficar 5 minutos, né? Porque o corpo dele ele consegue sobreviver tranquilamente com uma quantidade altíssima de CO2. Hiperventilação crônica é disfuncional, respiração bucal é disfuncional, respiração superior ou torácica, ainda que eu falei, aquela que é curta, né? Só aqui em cima. E isso gera a apneia do sono, o ronco. Então, em vez do sono ele revigorar, esse sono não está conseguindo por conta da respiração. Esse é um exercício, quando a gente faz exercícios de respiração, e às vezes até exercícios que a gente também respira pela boca, em alguns exercícios de respiração, a gente fortalece esses músculos aqui que a gente tem no sistema respiratório. E isso ajuda para que a gente não ronque. Então, tem exercícios também para isso, né? Então, acho que vale a gente praticar. Quando a gente fala de uma respiração funcional, né, uma respiração saudável, a diafragmática completa que eu expliquei, como uma onda, inspiração e expiração nasal, porque a gente tem os benefícios, vários benefícios de se inspirar pelo nariz, alta tolerância de CO2, quando a gente solta pelo nariz é sempre mais devagar, então a gente começa a ter essa tolerância ao gás carbônico, que é positivo no nosso sistema, desde que ele esteja equilibrado. Se eu tenho muito gás carbônico, aí dá fadiga. Olha que interessante, por que as pessoas numa viagem de carro, normalmente, as pessoas dormem? Não é só por conta do barulhinho bom da estrada, é porque normalmente o carro está fechado, o ar-condicionado pode estar ligado naquele botãozinho que ele fica só filtrando o ar, aumenta o nível de CO2, muito CO2 dá fadiga e descansa. Por isso que é um equilíbrio, a gente não pode ter nem muito oxigênio no sistema
sem o CO2 e nem muito CO2. Mas a respiração, ela ser saudável, ela é um treino. E aí eu listei aqui embaixo, não dá para ler, mas é redução de estresse e ansiedade, é melhor função cognitiva, melhora o sono, melhora a variabilidade da frequência cardíaca que eu falei, e pressão arterial, fortalecimento do sistema imunológico e maior energia, tá? Problema? Pois é. Por isso que o meu professor ele falou isso, né? Repete a pergunta dela. Quem tem problema de carne esponjosa, quem tem qualquer problema na respiração, acho que a melhor coisa é ir para especialista para realmente resolver esse problema, né? Então, assim, aí tem diversas práticas que podem ser feitas. Vou dar um exemplo aqui para análise do PIB. Tem uma técnica que depois vocês podem fazer e aí pode mandar um WhatsApp para ver se deu certo. A gente solta o ar, tampa o nariz, faz 10 movimentos assim com a cabeça, depois dos 10 movimentos, assopra 3 vezes, enche o nariz aqui. Faz isso 2, 3 vezes até perceber que ele deu uma dilatada. Então, ó, de novo, respira normalmente, solta o ar, tampa o nariz, 10 vezes esse movimento. Depois de 10 vezes, segura e faz 3 vezes. E volta a respirar normalmente. Isso dá uma dilatada um pouquinho, tá? Mas o fato super importante é, quanto mais a gente puder tratar qualquer desvio que a gente tenha na respiração nasal, eu recomendo, vocês vão ver por quê no próximo slide. A respiração nasal, ela induz o relaxamento, porque lembra, né? Ela ativa mais o sistema parasimpático. Ela facilita o uso do diafragma, é mais fácil você usar o diafragma pelo nariz do que pela boca. Melhora a oxigenação, então é aquele ponto que eu mencionei, né? Da tolerância do CO2. Tem uma molécula super interessante na respiração nasal, que é o óxido nítrico. Isso é super legal, a gente produz óxido nítrico. Ela é uma molécula que ela dilata os vasos e ela é antibactericida, antiviral, e a gente consegue aumentar a produção desse óxido nítrico fazendo uma ressonância. E assim, ó. Sabe o om do yoga? Que vibra tudo isso? É quase isso. Porque a gente só consegue fazer um som de A, e M nessa respiração. Quando a gente faz isso, reverbera, tem essa ressonância. E o que dizem, que já foi dito, que quando eu tenho essa ressonância nasal, eu consigo liberar mais óxido nítrico. Então, às vezes, na respiração que eu ensinei, né, 6-6, por exemplo, testem, façam algumas vezes, respire e solta. Essa é bom a gente fazer esse meio sozinho, mas assim, não tem problema nenhum também, é só não ter vergonha. Injeta gás carbônico, mas injeta oxigênio também. A gente não solta só gás carbônico. Mas aí tem uma boa pergunta que eu vou fazer para a inteligência artificial. Porque eu uso assim, quando eu tenho uma dúvida, eu não vou falar, o que eu acredito que na respiração boca a boca pode acontecer é que a gente não solta só o gás carbônico, né? A gente solta oxigênio também. Então uma pessoa que não está respirando, qualquer oxigênio ali na hora vai ser importante. Isso é o que eu responderia, mas eu não sei, eu preferia consultar um médico ou a inteligência artificial. E os malefícios da respiração bucal? O aumento do estresse. A gente vai para essa questão do simpático, lembrando por quê. O cano é maior, eu estou soltando mais gás carbônico, estou deixando meu sistema mais estressado. Normalmente a respiração bucal não é curta, não é longa, é curta. Então a gente tem essa questão. O ar não é filtrado, né? Eu não tenho de todos, na verdade. Não, desculpa, eu vou voltar aqui, porque eu falei do óxido nítrico, tem a defesa contra vírus e bactérias, porque a gente tem os cílios aqui que protegem, né? Esquenta o ar. A respiração nasal, ela esquenta e umidifica o ar. Por isso que respirar pela boca, a boca seca, né? A boca seca. Quem já respirou no frio pela boca, pode dar uma dor no peito também, porque ela não tem esse aquecimento. Uma boa qualidade de sono, melhora a postura, lembra que eu falei até a postura facial, e sentir cheiro.
que é uma maravilha. Os 10 impactos da respiração bucal: o ar não é filtrado, nem tem essa termorregulação, tem que esquentar o ar. Existe uma desidratação, que a gente está soltando mais umidade. Má postura facial, problemas bucais. Tem foto, nesse curso que eu estou fazendo, mostra foto de como crianças que inspiraram a vida inteira pela boca têm mais problemas na formação dentária. Baixa qualidade do sono, ronco e apneia, desempenho físico menor, maior risco de infecções e problemas de concentração. E agora eu vou fazer um teste com todo mundo para a gente ter uma ideia. Não é ideal fazer esse teste agora à tarde, eu vou fazer de manhã. Esse teste normalmente a gente faz 3 vezes. Eu recomendo que, se vocês saírem daqui, lembra que eu falei para vocês levarem uma bagagem de prática? Se levar 2 já está bom. É a respiração 6-6 e o Bolt Score. Bolt Score quer dizer Body Oxygen Level Test. Esse é um teste que a gente faz quando a gente acorda. E ele consiste no seguinte: a gente respira 3 vezes normal pelo nariz. Na última a gente vai soltar. Não soltar até vazar, até ficar vazio total, né, João? É soltar até ficar confortável. Então e segura. O máximo que vocês conseguirem. O máximo, deixa eu corrigir. Não é o máximo para voltar ofegante. É o máximo que vocês vão voltar a uma respiração agradável. Vocês vão voltar nessa forma, tá? Então, eu vou colocar um cronômetro. Eu vou ligar ele pode ter um delay. Às vezes, vocês começarem antes, não tem problema. Não vou falar ainda qual é o indicador que vocês vão fazer. Recomendo que possa se concentrar, fechar um olho e tal. Então eu vou contar 1, 2, 3, vocês vão fazer 3 respirações, tá? E aí eu vou fazer junto para vocês me acompanharem. Aí na terceira eu ligo o cronômetro. E aí quando vocês precisarem respirar, cada um olha, vê que tem que estar. E depois eu conto para vocês qual que é a faixa ideal de uma boa saúde respiratória. Não é para roubar, não é para voltar sem ar, hein? Então vamos lá? Vou começar a primeira, na terceira eu vou soltar e segurar.